Olá, hoje vim apresentar o trabalho intitulado como Associação da fascite plantar com sobrepeso, uma revisão sistemática, tendo autores eu, Bibiana Copelo Rotilli, pelo programa PIBIC-PIC UniOeste, Brian César Bonifácio Lopes como coautor, Bianca Veronese da Silva como coautora, todos orientados pela professora Márcia Rosângela Busanello, pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, de Cascavel, tendo área e subárea Ciências da Saúde, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, a fascia plantar, ela é um fundamental e um importante estabilizador do arco plantar do pé. Ela é composta por diversos feixes de tecido fibroso e também é o local em que se recebe uma carga excessiva e repetitiva durante as atividades diárias do indivíduo, o que pode levar à inflamação e também à formação da fascite plantar. A fascite plantar, ela também é conhecida popularmente como a síndrome dolorosa subcalcânea, que é uma condição de dor bastante recorrente e também bastante comum, principalmente entre pessoas de idade de 40 a 70 anos. Dentre os diversos fatores que podemos citar para o desenvolvimento da fascite plantar, o sobrepeso ele é um fator de risco relevante, pois cerca de 54% da população adulta das capitais brasileiras estão acima do peso. Então, o objetivo desse estudo foi de realizar uma revisão de literatura sobre a associação do sobrepeso com a fascite plantar. Então, esse estudo ele utilizou do acrônimo PECOS para poder eleger os critérios de inclusão e exclusão do estudo, tendo a população pessoas que estivessem com sobrepeso e IMC acima de 25, exposição, o sobrepeso, o comparador, pessoas sem sobrepeso ou sem comparador, o outcome, a fascite plantar, e o delineamento do estudo seriam estudos observacionais transversais, estudos de caso controle, estudos de corte, estudos também de ensaios clínicos randomizados e ensaios clínicos não randomizados. E para os critérios de exclusão do estudo foram feitos artigos que não tivessem a fascite e o sobrepeso, artigos que não fossem encontrados completos na íntegra, artigos de revisão sistemática, revisão de literatura, livro e capítulos de livros. Então, logo em seguida, foi feita uma estratégia de busca para as literaturas indexadas e literatura cinzenta. Em seguida, os artigos achados através dessa estratégia de busca eram colocados nos gerenciadores de referências, que foram utilizados dois, o EndNote Web e o Ryan, para que assim fosse feito a remoção das duplicadas tanto automaticamente como manualmente. E depois era feito o processo de seleção de estudos, em que era feita a fase 1 e a fase 2. A fase 1 era composta pela leitura de títulos e resumos, e a fase 2 pela leitura completa dos textos na íntegra. Então, logo depois feita a estratégia de busca, foram encontrados 857 estudos, sendo 642 na literatura indexada e 216 na literatura cinzenta. Então, daí eles foram colocados nos gerenciadores de referências, e daí foi feito a exclusão manual e também automática das duplicadas, e daí foram selecionados para a fase 1, em que constou 583 artigos, para a leitura dos títulos e resumos. Em seguida, foi feita a fase 2, em que se tiveram 8 artigos, assim sobrando 4 para a inclusão deles neste estudo. Então, dos 4 artigos que foram incluídos nesta revisão, todos eles foram caracterizados como estudos observacionais, além de que eles tiveram ano de publicação entre 2007 e 2023, e também tendo um total de 3.357 participantes com esses estudos. Então, a qualidade metodológica desses estudos, ela foi avaliada através da escala de Newcastle-OTA, adaptada para os estudos transversais. Então, eles foram classificados da seguinte maneira: 3 deles tiveram a classificação de evidência moderada e um deles teve a classificação de evidência limitada.
Então, evidencia-se que indivíduos obesos, eles têm uma maior incidência de dor nos pés, além também de terem algumas alterações, como na sua caminhada e também na sua redução de flexibilidade e força dos pés, o que acaba aumentando a sobrecarga plantar. Além disso, essa sobrecarga, ela também é causada pelo excesso de peso, o que acaba contribuindo para a formação da fascite plantar. E também pessoas que têm um sobrepeso maior, né, um excesso de peso, elas acabam por perder o arco plantar, o que intensifica a sobrecarga e também, consequentemente, a formação da fascite plantar. Então, concluímos que o desenvolvimento da fascite plantar, ela tem sim associação com o sobrepeso, no entanto, necessita-se de mais estudos primários com alta qualidade metodológica para um aprofundamento melhor sobre esse assunto. Agradeço à UniOeste pela oportunidade da realização dos estudos e muito obrigada pela sua atenção.